Olá, amigos concursantes da Embrapa. Vamos para o segundo vídeo. Terceiro, na realidade, teve um vídeo de apresentação, mas vamos para a segunda questão daquele bloco de 8 questões que eu separei para a gente abordar todos os assuntos de estatística descritiva do programa. E eu peço a vocês que fiquem até o final desse vídeo, porque não vai ser um vídeo de 2, 3, 4 minutos. Porque, como eu expliquei no vídeo de apresentação da playlist, eu vou abordar os assuntos a partir das questões. Então, se fosse apenas resolução, no máximo 5 minutos estaria aí a resolução da questão. Mas essa questão envolve mediana, moda, quartis, amplitude interquartílica, ramos e folhas, então tem diversos assuntos aí para eu explicar. Então, não vai ser tão rápido assim. E eu espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem e fiquem até o final, tá bom? Então, vamos ver logo a questão 34. Cadê você? Questão 34. Está aqui. Os dados abaixo dispostos em representação de ramos e folhas referem-se às notas de 20 estudantes de engenharia. Aí é apresentado ramos e folhas e diz os valores da mediana, da moda e da amplitude interquartílica são dados respectivamente por... Essa questão está na página 57 da apostila. Quem tem a apostila já estudou essa parte aqui, já sabe o que é mediana, o que é moda, e o que é média também. Quem não tem a apostila, eu vou dar uma dica aqui, que na playlist de noções de lógica da Embrapa tem um vídeo especificamente apresentando a apostila, e lá, se caso te interesse, você vai saber como ter essa apostila para você também. Então vamos na página 37 da apostila e vamos ver o que seria a mediana. O que é a mediana? Que a questão pede mediana, né? Opa, tá aqui. Mediana, moda e o valor dos quartis. Você vai ter que saber para encontrar esta amplitude aqui. Essa amplitude interquartílica nada mais é que a distância do primeiro para o terceiro quartil. Opa, preste atenção no serviço, rapaz. Então é Q3 é o terceiro quartil menos o primeiro quartil, o valor do terceiro menos o valor do primeiro. Mas vamos ver o que é mediana, o que é a moda e como encontrá-la. Aqui na página 38 da apostila tem esse quadrinho aqui, onde eu explico que para o rol agrupamento simples e ramos e folhas, você encontra essas medidas de posição, moda, mediana, pela observação dos dados. Tá aqui, vale para os três: rol, agrupamento simples, ramos e folhas. E quartis, decis e percentis, que são separatrizes, também pela observação dos dados. Por quê? Essas formas de apresentação dos dados estatísticos, elas se comunicam. Então, como eu falo aqui, eu acho que eu falo aqui no parágrafo, que nós podemos transformar, nós podemos passar um rol, para ramos e folhas ou para agrupamento simples, ok? E podemos passar também um ramos e folhas para rol ou para agrupamento simples. E podemos passar o agrupamento simples para um ramos e folhas ou para um rol. Então, eles se comunicam entre si. Já o agrupamento em classes histogramas é um assunto que vamos ver depois. Eles se comunicam aqui entre os dois. Posso passar um agrupamento em classes para um histograma e transformar um histograma num agrupamento em classes. Mas vamos na nossa questão aqui. Precisamos encontrar valor da mediana. E aí temos que lembrar que se você tem número de dados par, é de uma maneira. Número de dados ímpar, número de observações, dados ou observações ímpar, já muda um pouquinho. Então vamos ver aqui, se nós tivéssemos as seguintes observações, vamos aqui, azulzinho, melhor. Se nós tivéssemos assim, 18, 40, 8, 10 e 12, não importa o que,
que é isso? Pode ser idade, pode ser número de acidentes, número de ocorrências, número, peso, tanto faz. Nesse caso aqui, cuidado, porque foi dito que é o termo central de uma distribuição de frequência. A mediana, você vai ver lá na definição, o termo central de uma distribuição de frequência divide em duas partes iguais. Mas cuidado, não é 8. Por quê? Não é 8, não é esse aqui, que é o termo central aí desses dados brutos. Você tem sempre que transformar em rol. Crescente ou decrescente, tanto faz. O rol, se for crescente, como é que será? Vai ser o 8, depois o 10, depois o 12, depois o 18 e depois o 40. Ok? O rol, como falei, a média é só somar e dividir por 5, que são 5 observações aqui para esse rol. Agora, a mediana, nesse caso aqui, ela vai ser 12, porque abaixo do 12, agora que eu ordenei no rol, eu tenho duas observações, e acima do 12, outras duas. Então, esse 12, no rol, esse 12 é o termo central de uma distribuição de frequência. Então, presta atenção nisso. Se os dados não estiverem organizados na forma de rol, não adianta eu olhar nada, tem que ordenar, tá? Caso não venha ordenado. Agora, aqui eu tenho essa mediana, isso aqui é para n número de observações ímpar, porque eu tenho 5 observações. Agora, se eu incluísse aqui, peraí, deixa eu botar já ordenado. Vamos botar já ordenado, já no rol. Se eu tivesse um n para n par, vamos colocar mais uma observação. Então, vou colocar aqui nesse rol, tivéssemos um rol assim: 8, 10, 12, 18, 40, e entrasse mais uma observação, inclusive, vamos botar aí uma observação discrepante. Discrepante, ou seja, fora do padrão. 250. E aí eu já vou falar de um assunto que pode ser assunto de outra questão, é que se nós fôssemos calcular a média agora, com a entrada desses 250, esse valor discrepante afetaria bastante a média, porque a média não é resistente a valores extremos. Já a moda e a mediana são resistentes a valores extremos. São pouco afetadas, as medidas moda e mediana são pouco afetadas quando você tem valores extremos. Porque agora, quando o número de elementos é par, você não tem uma observação sendo a mediana, porque a mediana estaria aqui, ó. Eu teria, antes desse valor, a mediana vai ser aqui, entre o 12 e o 18. Aí eu teria 3 observações antes desse valor da mediana e mais 3 depois do valor da mediana, mais 3 observações. Mas quem seria a mediana? O 12 ou o 18? Nenhum nem outro. Vai ser a média aritmética entre 12 e 18. Ou seja, a mediana seria igual a 15. Repara que alterou pouco a mediana com a entrada daquele valor discrepante. Ela passou de 12 para 15. Já a média, se a gente fosse calcular aí a média daquele rol de 5, não vamos perder esse tempo, mas você faz. E aí observa, você faz a média para o rol de 6 ali, com uma entrada de um valor bem discrepante. Vai afetar sensivelmente. Então guarde isso. A média, uma das desvantagens da média é ela ser afetada por valores extremos. Por isso que a gente tem que calcular também, tem que saber as medidas de dispersão. Beleza? Então, encerro o assunto aqui, que eu viajei, né? Fui para um assunto que não era muito
não tem assim diretamente a ver com a questão. Vamos voltar então na questão 34. Moda. O que é moda? É o valor mais frequente de uma distribuição de frequência. E amplitude interquartílica, como falei, é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Mas o que é quartil? Então vamos ver o que são quartis. Tem aqui na apostila também, na página 38, onde está aquele quadrinho, que fala que quartis, decis e percentis pela observação dos dados. O que é quartil? Quartil, como o próprio nome fala, quartil, vem de 4, divide uma distribuição em 4 partes iguais. E aí nós temos 3 quartis, nós não temos 4 quartis, temos 3. Porque até o primeiro quartil nós teremos 25% das observações. Até o segundo quartil, aí como nós teremos mais 25% entre o primeiro e o segundo quartil, porque eu dividi, quando eu divido em 2 partes, eu tenho 50% antes e 50% depois. É isso que é a mediana, né? Como nós vimos aqui, ó, cadê? Eu tenho 50% antes, 50% depois. Tá? E aqui, até o segundo quartil, eu vou ter 50% também, porque eu vou acrescentar aos 50% do primeiro quartil, eu vou acrescentar mais 25, totalizando 50. Então, você repara que o segundo quartil é a própria mediana, é claro. E aí, eu vou ter entre o segundo e o terceiro, mais 25% das observações. Porque eu terei aí 4 partes, né? E acima do terceiro quartil, eu vou ter os restantes 25%. Não se fala em quarto quartil, porque o quarto quartil seria a distribuição toda. Perfeito? Então, aqui, com 75% das observações, eu terei o terceiro quartil. Não faz parte da questão, mas vamos adiantar, já que a gente está na parte aqui, nesse assunto. Os decis dividem em 10 partes iguais. Quantos decis nós vamos ter? 9, exato. Não vou ter 10 decis. Quando eu divido em 4 partes, eu tenho 3 quartis. Quando eu divido em 10 partes, eu tenho 9 decis. Quando eu dividir em 100 partes, eu terei 99 percentis. Okay? Então, voltando aqui, o que é amplitude interquartílica? Amplitude interquartílica, aquela questão pede, é a diferença entre Q3 e Q1. É o valor que você tem para o Q3 e o valor que você tem para o Q1. E aí, já vimos então o que é mediana, o que é moda, o que é amplitude interquartílica. Agora, e o ramos e folhas? O que é o ramos e folhas? O ramos e folhas, eu tenho aqui à esquerda desse traço, eu tenho o ramo. E aqui, à direita, eu tenho as folhas. E aí é muito fácil de você sacar do que se trata. Porque referem-se às notas de 20 estudantes. Como é que como eu falei, eu posso transformar num rol. Como é que seria esse rol? Esse rol. Eu ia juntar o 5 do ramo com 1 da folha. Então, o meu rol seria 51, depois 59, e depois, isso, 60, porque eu vou juntar o 6 com 0, 60, e depois 67, e depois 68, e assim vai, né? Pontinho, 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 e o último valor seria quem? 98. Eu ia juntar o 9 com 8. E aí você observa de cara, já entendendo agora que, olha, ramos e folhas é muito, mas muito fácil. Só não acerta a questão de ramos e folhas quem não quer. Eu não vejo muito ramos e folhas nas provas do Sebrasp. É mais ESAF. ESAF gosta de ramos e folhas, que é uma beleza. E muita gente deixa a questão, às vezes, em branco ou chuta, porque não entende o que é ramos e folhas. É algo muito simples, como vocês estão vendo, né? É só juntar o ramo com a folha.
Lá em Portugal, eles chamam isto de caule e folhas, tá? Mas é a mesma coisa, o gajo. Então, tu ficas aí sacando que qual é a folha mais repetida que você tem ali? É o zero. É o zero. Aonde? Com o ramo 7. Então, que valor é a moda? Qual é o valor da moda? Não, vou botar para baixo, que pode atrapalhar ali se eu quiser escrever alguma coisa. Qual é o valor da moda? Se você escrevesse o rol todo, não vamos escrever o rol todo. Você pode fazer isso, mas eu vou mostrar uma maneira mais fácil. Mas vamos colocar logo o valor da moda. Qual é o valor da moda, hein? Isso, 70 é um número mágico que eu já passei para vocês. Aí, em alguma parte aí da parte de lógica, eu falei para vocês do número mágico, é o 70. 70, 70, 70 que você consegue. Se não conseguir, 60. E 70 de novo. É um número mágico que vai auxiliar vocês a fazerem todas as questões de lógica e de estatística. 70. 70 que você consegue. Então, só que aqui, nas opções de resposta, você repara que os 70 aparecem todas, só estaríamos eliminando a letra D. Então, tem que saber um pouquinho mais. Agora, isso aqui, transformar em rol 20, é moleza. Agora, e aqui, nessa questão 16, são 50 observações. Observa que são 50. Você vai fazer rol para 50? Você jura que você vai fazer um rol para 50? Não, não faça isso. Como é que fica fácil de você resolver uma questão dessa? Eu vou fazer essa 16 também no caminho. Pode ser? Você quer? Vamos fazer a questão 16? Como eu falei. Aqui, o que tem aqui? Ramos. O que eu tenho aqui? Folhas. O que a questão pede? O que a questão pede? Pede a mediana. Se você fizer em rol e já sabendo quando o número de observações é par, você tem que achar a média entre o 25º e o 26º, beleza? Sacou isso? Lembra que aqui eu fiz a média entre o terceiro e quarto, porque o número de observações era 6, metade de 6 é 3. Mas não vai ser o terceiro termo, a terceira observação. Vai ser a média entre terceiro e quarto, porque o número de elementos é par. Né? Naquela outra questão que a gente se propôs a fazer, também o número de observações é par. Aqui são 20 observações. Agora aqui 50. Você vai fazer o rol de 50? Não faça isso não. O que você faz? Você aproveita a própria estrutura aqui do ramos e folhas, faz uma coluna de frequência. Quantas folhas eu tenho aqui com o ramo 15? Quantas folhas eu tenho? Deixa eu apagar aqui para botar mais em cima aqui. Quantas folhas eu tenho aqui? Cadê? Vou botar aqui em cima. Folhas. Essas folhas serão a minha frequência. Vai ser o mesmo F de frequência e o F de folhas. Quantas folhas? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. Isso aqui é a minha coluna de frequência. Deixa eu apagar aqui de novo. Folhas. O número de folhas vai ser o número de frequências. Folhas vai ser a minha frequência. 5. Aí quantas folhas eu tenho a mais no ramo seguinte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 folhas a mais, então tenho uma frequência de 13. Quantas folhas eu tenho a mais do que 13? 4. Então eu tenho uma frequência de 17. E aí, comparando com o ramo 16, que tem 13 folhas, aqui eu tenho 4 a menos, né? Eu tenho 4 folhas a menos que 13. 4 a menos, 9. E aqui eu tenho de novo 5, 4 a menos que 9, 5. E o último ramo eu tenho 1. Repara que se eu somar essas frequências, 5 mais 13, 18, mais 17, 35, mais 9, 44, mais 5, 49, mais 1, 50. Eu não precisei escrever o rol todo para agora saber o seguinte: se eu criar uma coluna aqui de FAC, o que é FAC? Frequência acumulada crescente.
Eu tenho 5 mais 13, 18, mais 17, 35. 35 mais 9, 40. Mas não precisava ir até o final. Eu vou fazer só para ficar completo. E ó, já errei. Fui falar e errei. Ó. 44 mais 5, 49. 49 mais 1, 50. É claro que a frequência acumulada no último ramo tem que ser o mesmo valor que nós somamos ali. Mas para que adianta essa coluna FAC? Para eu saber onde está a 25ª e a 20ª observação. Se eu fosse transformar em rol, como falou que isso aqui são alturas de 50 indivíduos, qual seria a primeira altura do rol? Em metros. 1,53, 1,53, 1,54, 1,55, 1,58. Mas eu quero, a mediana vai ser o x25 mais o x26 sobre 2, porque o número de observações é par. E aí nós temos o seguinte, até aqui, se eu tenho 18 na minha frequência acumulada crescente, essa aqui é a 18ª observação, é o meu x18. Quem vai ser o 19? 1,70, vai ser o 19º. O 20º está aqui, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º. Eu consegui achar o 25º e o seguinte é o 26º. E aí eu tenho 1,73 mais 1,73 sobre 2. Como eles são iguais, a média de dois números iguais é ele mesmo, né? É o próprio número. Então, achei bem mais rápido do que se eu fosse escrever todo esse rol. Imagina, eu escrever de 1,53, 1,53, 1,54, 1,55 até chegar em 2,00, né? Então, achei muito mais rápido. Deixei essa questão separada aí para nós fazermos. Mas, por favor, fica até o final. Aquilo que nós fizemos na questão 16, nós vamos fazer aqui. Embora um rolzinho de 20 elementos não seria muito doloroso de fazer, concorda? Seria muito doloroso, né? Só 20. Mas se fosse 100, aí é melhor aquele método, né? Mas só para acostumarem, vamos fazer esse método. Qual é a frequência para o ramo 5? A frequência de 2. Para o ramo 6, 4. Para o ramo 7, são 2 a mais, porque aqui eu tenho 6, né? Tenho 6 folhas, então está aqui 6 folhas. São 2 a mais. E para o ramo 8, 1 a menos, 5. Para o último ramo, que é o 9, 3. Qual é a minha FAC? FAC, frequência acumulada crescente. 2 e 4, 6. E 6, 12. E 5, 17. E 3, 20. E, Jesus, presta atenção no serviço, papai, é 20, pô. 20, é 20. 17 mais 3, 20. É que eu ia falar o 3 e escrevi o 3. 17 mais 3, 20. Quem é a mediana? Lógico que a mediana, como são 20 observações, divide por 2. Vai ser a média entre o x10 e o x11. Porque antes do 10, quantas observações nós teremos antes da 10ª observação? Vamos ter 9. E acima da 11ª, nós vamos ter 9 também. Da 12ª, 10ª observações, vamos ter 9. Então, quando o número de elementos é par, nós não temos um termo central, nós temos 2 termos centrais, tá? Deixa eu fazer aqui para você aqui o seguinte. Peraí, trocando a caneta, já troquei. Aqui, vamos fazer assim, ó. A mediana, tá aqui, ó. Eu vou ter aqui do x1 ao x10. Aqui eu vou ter do x11 ao x20. Concorda que aqui eu tenho 50% de um lado e 50% do outro. Mas quem é a mediana? Não é nem o x10 nem o x11. É a média aritmética dos dois.
E aí, vamos ver quem são o 10º e o 11º. 11º. Até aqui eu tenho 12. Quem é o 12º? O 12º é o 78, é a nota 78. O 11º é 77. E o 10º, 75. Então, nós temos aqui 75 mais 76. É isso? Espera aí. Não, mas 77. Preste atenção no serviço, rapaz. Aqui, é que 76 já estou pensando na média. Ó, esse 75 aqui é a 10ª observação. E o 77, olha, ficou horrível. Vamos apagar, melhor. O 75 é a 10ª observação. O 77 é a 11ª observação, porque o 78 é a 12ª. Captou? Captou? O último acumulado ali é o 12º. Aqui, esse termo, aqui, ó, esse 86, você já aprendeu que é juntando, né? Como é que seria esse rol? Eu apaguei, mas eu tinha escrito antes. 51, 59, 60, 67, 68, 68, 70, 70, 70, 75, 77, 78 é o 12º, 81, 82, 85, 85, 86. Então, o 17º é 86, né? Aqui, o 12º é 78. Então, o 11º é 77. E essa média aqui vai dar 76, que é o valor da mediana. Só que aí você repara que já achou a resposta, inclusive, ó, porque com o valor 70 e a mediana 76, só pode ser a letra C de Fluminense. Mas, para ficar a questão completa, já achamos o gabarito. Mas vamos lá, como é que seria o primeiro e o terceiro quartil? Ó, vem comigo. Dividindo em 4 partes, como você já sabe, eu vou ter o Q1, o Q2 e o Q3, certo? Beleza? Então, eu vou ter do X1 a quanto? Ao X5, eu vou ter 25% das observações. Por que X1 a X5? São 20 observações. São 20 observações. Divide 20 por 4. Dá 5 para cada quartil. Sim ou não? Beleza? Então, aqui, eu vou ter do X6 ao X10. Eu vou ter mais 25%. Aqui eu vou ter do X11 ao X15, mais 25%. Presta atenção, rapaz, 25, tá? Entenda, ali é 25, tá? Do X16 ao X20, o que é X20? X20 é a 20ª observação. Eu vou ter mais 25%, ok? Então, quem é o Q1? Quem é o Q1? O Q1 vai ser igual a... Peraí, vamos fazer lá? Não, vou fazer aqui mesmo. O Q1 vai ser o X5, X5, mais o X6 dividido por 2. Q1 vai ser igual a quanto? Aí vamos lá na questão agora. Vamos lá. É chato ficar alternando, né? Mas vamos procurar no ramos e folhas quem é a sexta observação. A sexta observação, nós temos aqui na coluna de acumulado o 68. 68, nota 68. O anterior vai ser o X5, também é 68. Oh, que beleza! Então, 68 mais 68 sobre 2, que é igual a 68. Esse é o valor do Q1, beleza? Agora, o Q3 vai ser a média entre o 15º e o 16º. Então, quem vai ser o Q3? O Q3 vai ser 15º, 16º, dividido por 2. E aí, o Q3 vai ser quanto? Aí vamos lá no ramos e folhas com
A coluna FAQ fica fácil. Eu quero o 15º e o 16º. Aqui eu tenho a 17ª observação, vai ser essa última folhinha aqui. Vai ser 86, é a 17ª. Quem é o 16º? 15º, aliás, 16º é 85 e o 15º também é 85. Então, vamos lá. Era bom ter feito no mesmo, né? Não sei, tudo bem, mas tá bom. Vamos lá. O Q3 vai ser 85 mais 85 sobre 2, que é claro que é 85. E aí nós temos lá na questão, já deixei pronto, que o Q3 é igual a 85, acabamos de calcular. E o Q1 nós temos que é 68, ok? Para não restar dúvidas, ó. Q3, 85, Q1, 68, beleza? Aí, 85 menos 68, 17. Então, temos 7,5 para a mediana, 70 para a moda e 17 para amplitude interquartílica. Visto todos esses assuntos, podemos encerrar. Beleza? Espero que vocês gostem e, por favor, não esqueçam de compartilhar, de dar o seu like e de se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito, tá bom? Vamos ver mais questões. A próxima é a questão 35, uma questão muito interessante, porque nós vamos agora fazer isto aqui, quer ver que eu comentei? Vamos transformar o histograma dessa próxima questão num agrupamento em classes, tá? Beleza? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, com Deus abençoando a todos nós. Valeu!